Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que tenham conseguido aí realizar os exercícios com relação ao conteúdo de segmentos proporcionais que nós fizemos na última aula, tá? Eu vou encaminhar em anexo a essa aula a correção dos exercícios. Qualquer dúvida, mandem lá no chat que eu esclareço para vocês, tudo bem? E hoje a nossa aula vai ser sobre feixes de retas paralelas intersectadas por transversais. Professora, que nome gigante! O nome é gigante, mas o conteúdo é tranquilo, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar as páginas 58 e 59 do livro didático e a página 31 do livro de atividades, tá? Então, vamos lá. Feixes de retas paralelas intersectadas por transversais. Então, já sabemos que duas retas paralelas não têm ponto comum. Então, se elas são paralelas, passa uma aqui e a outra aqui, em nenhum momento elas vão ter um ponto em comum, tá bom? Se a gente considerar três ou mais retas paralelas entre si, a gente vai ter um feixe de retas paralelas. Então, acima de três retas paralelas, uma, duas, três, então isso daí já é considerado um feixe de retas paralelas, tá bom? Então, nessa figura aqui, nós temos as retas R e S, tá? Essas retas R e S, elas cortam o feixe dessas retas paralelas, que são as retas A, B, C e D. Essas retas R e S, quando elas cortam um feixe aí, elas são denominadas retas transversais, tá? Então, qualquer reta que corte uma outra, ela é denominada uma reta transversal. Nesse caso, nós temos duas, então, por isso, retas transversais, tá bom? Então, note que essas retas determinam pontos de intersecção com as retas A, B, C e D. Então, a reta R, por exemplo, qual é o ponto de intersecção dela com a reta A? É o ponto A. O ponto de intersecção dela com a reta B é o ponto B. E assim por diante, tá bom, gente? No caso da reta S, quem é o ponto de intersecção dela com a reta A? É o ponto E. E a intersecção dela com a reta B é o ponto F. Tá bom, gente? Então, vamos lá. De acordo com a figura, nós temos A paralelo a B, paralelo a C, paralelo a D. No caso, quando nós temos várias, acima de três retas, né, que são paralelas entre si, nós temos um feixe de retas paralelas, tá bom? As retas R e S são o quê? São retas transversais. E esses pontos A, B, C, D, E, F, G e H são os pontos de intersecção das retas paralelas com as retas transversais. Então, para que a gente possa aí compreender as propriedades envolvidas nessa situação, a gente vai considerar dois casos, tá? Então, o primeiro caso é quando o feixe de retas paralelas dividem uma transversal em segmentos congruentes. E o segundo caso é quando o feixe de retas paralelas dividem uma transversal em segmentos com medidas não congruentes. Então, vamos analisar caso a caso, tá? Então, primeiro caso. Se um feixe de retas paralelas determina segmentos congruentes entre si sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes entre si sobre qualquer outra transversal. Nossa, professora, traduz isso para mim. Vamos lá. As retas azuisinhas são o meu feixe de retas paralelas, tá bom? Se vocês analisarem, de uma reta para outra, as distâncias são as mesmas, gente. Então, nesse caso, os segmentos são congruentes, tá bom? Quando eu passar as minhas retas laranjas, que são as minhas transversais, sobre esse feixe, então os meus segmentinhos aí vão ter que ter a mesma medida. Então, no caso da minha primeira retinha aqui, cada um dos meus segmentos possui 1 centímetro. No caso da outra, por conta do ângulo da reta, ele aumentou o tamanho aí, tá? Então, por isso que ele possui 1,5 centímetro. Mas vocês observam que todos os segmentos possuem 1,5 centímetro, tá? Então, nesse caso, se o feixe de retas paralelas, elas forem os segmentos delas aí congruentes entre si, então, quando eu passar a minha transversal, todos os meus segmentinhos terão que ser congruentes dentro da minha mesma reta transversal, tudo bem? Segundo caso. Vamos ver o que acontece quando as retas paralelas não são equidistantes. Ah, professora, o que é equidistantes? Equi vem de igual, distante, distância. Então, quando o meu feixe de retas paralelas não possui as mesmas medidas as mesmas distâncias, né? De uma para outra. Automaticamente, quando eu passar a minha reta transversal,
os meus segmentinhos não possuirão a mesma medida. Então, vamos analisar essa situação aí. Para auxiliar na análise dessa situação, vamos construir um feixe com 3 retas paralelas, a reta A, B e C, em que a distância entre a segunda e a terceira seja o dobro da distância entre a primeira e a segunda, tá? Considere os pontos A, B e C, as intersecções do feixe com a reta transversal R, e os pontos D, E e F, as intersecções do feixe com a reta transversal S. Vamos passar isso para o desenho para ficar mais tranquilo aí. Devemos, então, construir um feixe com 3 retas paralelas A, B e C. Então, as minhas retas paralelas aqui, A, B e C. A distância entre a segunda e a terceira, então, no caso, a distância do B para o C, da reta B para a reta C, vai ter que ser o dobro da distância da A para B, tá bom? E aí, eu vou passar as minhas duas retas transversais, as retas R e S. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Isso significa que do ponto A até o ponto B, do segmento A até o segmento B, né? Ele vai ter, por exemplo, 1 centímetro. Automaticamente, do meu segmento B para o meu segmento C, vai ter 2 centímetros. É o dobro do A para o B. Então, ó, nesse caso, a medida do segmento formado entre a segunda e a terceira paralela também é o dobro da medida do segmento formado entre a primeira e a segunda. Isso ocorre para cada uma das transversais. Então, neste caso, ó, do A para o B, por exemplo, 1 centímetro. Do B para o C, 2 centímetros. Se eu analisar a minha outra transversal, a transversal S, do D para o E, digamos que tenha 2 centímetros. Do E para o F vai ter que ter 4 centímetros, porque é o dobro do segmento de cima aí. Tudo bem, gente? Então, ó, as medidas obtidas poderão ser diferentes para cada aluno. Dependendo da forma como vocês construírem, ela vai ter essa diferença aí. Mas, no final, segmento AB sobre o segmento BC, ele vai ter que ser igual ao DE sobre o EF, que vai ser igual a meio. Se a gente analisar, ele não é o dobro, então a minha razão aí de proporção vai ser de meio, tá bom, gente? Então, pra gente fixar esse conteúdo, professora, é um pouco confuso. Essa parte, ela é mais uma introdução para o que a gente vai estudar no Teorema de Tales, tá? No Teorema de Tales, vocês vão conseguir visualizar mesmo a aplicabilidade de tudo isso. Mas, só para vocês fixarem esse conteúdo, resolvam o exercício 5 da página 31, tá? Está no livro de atividades, tá bom? E aí, na próxima aula, eu mando para vocês a correção e a gente vai iniciar o Teorema de Tales. Aí vocês vão conseguir ver realmente aonde a gente aplica isso daqui, tá bom? Então, beijos, gente, bons estudos e até a próxima aula.